Oi, gente, de novo eu aqui, professora Zíngara. A nossa primeira aula foi sobre introdução ao espanhol, depois eu dei uma aula para você sobre numerais, e agora a nossa aula vai ser sobre acentuação. Eu sei que a última aula foi sobre plural com a professora Elisa, então talvez a gente vá puxando algumas coisinhas dessa aula também, tá? O conteúdo de acentuação ele vai ser dado em duas aulas, onde na primeira aula a gente vai ver as regras gerais e na segunda aula a gente vai ver as regras especiais, tá? Então, acentuação, aula parte 1. Primeiro, o que a gente precisa saber? O sistema vocálico. O sistema vocálico é a forma que as vogais se organizam em uma determinada língua. E no espanhol, o sistema vocálico é um pouquinho diferente do português. O sistema vocálico do espanhol, a gente tem as vogais A, E e O. A, E e O, né? Lembrar que o som é sempre o mesmo, independente de levar acento, então é A, E, O, não existe E nem O em espanhol. Estão num patamar mais elevado do que o I e o U. Então, essas que estão num patamar mais elevado, a gente vai chamar de vogais fortes ou vogais llanas. E elas não podem ficar na mesma sílaba, a separação delas é obrigatória. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar que dois fortes ficam juntos, brigam. Então, a gente não pode deixar dois fortes juntos. Enquanto que os dois fracos, que é o I e o U, eles podem ficar juntos, porque, enfim, os dois fracos juntos podem brigar, mas vão brigar e não vão se machucar, dá pra pensar assim. Além disso, que outro conceito a gente tem que saber? La tilde é como a gente chama o acento gráfico em espanhol. Em espanhol só tem um tipo de acento, que seria o nosso acento agudo em português, não existe acento circunflexo. E para que serve esse acento? Ele serve para marcar a sílaba tônica da palavra. Só que nem toda palavra que tem sílaba... Toda palavra tem uma sílaba tônica, né? Mas nem toda palavra vai ter acento para marcar essa sílaba, né? Esse acento ele vai ser colocado seguindo algumas regras que a gente vai ver agora. A sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba com mais força dentro de uma palavra. A gente pode ver, por exemplo, no próprio enunciado, la sílaba tônica. Sílaba, a gente percebe que o si é a parte mais forte da palavra. Então, o si é a sílaba tônica. Não é à toa que si está marcado com acento agudo, né? Ali com la tilde. Ele serve para marcar, a sílaba tônica marca a força dentro de uma palavra e também serve para classificar as palavras em agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas. E essa classificação é de acordo com a posição da sílaba tônica da palavra. Então, as agudas são equivalentes às nossas oxítonas, ou seja, a última sílaba é a sílaba tônica. As graves são equivalentes às nossas paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E as esdrúxulas são equivalentes às nossas proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba, que é a sílaba tônica. Enquanto que as sobresdrúxulas é uma modalidade no espanhol que não tem no português, que é quando é antes da antepenúltima sílaba, tá? Agora a gente vai ver essas regras gerais, né? Como eu falei, tem as regras gerais e as regras especiais. Nessa aula a gente vai ver as regras gerais. Regra 1 das agudas, 2 das graves, 3 das esdrúxulas, 4 das sobresdrúxulas e 5 que são os monossílabos. Esdrúxulas e sobresdrúxulas sempre levam acento. Monossílabos, nunca. Monossílabos nunca llevan tilde, excepto em casos de acento diferencial ou acento diacrítico, que é o que a gente vai ver na próxima aula. O que a gente pode ir se preparando já? A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas acho bom já tocar no assunto com vocês. As palavras heterotônicas. O que são heterotônicas? São as palavras que têm uma sílaba tônica diferente da do português, mas que têm a escrita muito parecida. Então, academia, por exemplo. Academia, a gente fala academia em português, mas em espanhol é academia. Hidrogênio, em português, hidrógeno em espanhol. Nostalgia em português, nostalgia em espanhol. Isso aqui é importante para a gente saber
Por exemplo, cérebro, tá? A gente fala cérebro em português, sendo que o cérebro é classificado, né, como o Sé é a sílaba tônica, como uma proparoxítona, que seria a nossa esdrúxula. Sendo assim, ele sempre seria acentuado, tanto que é em português. Agora, em espanhol, cérebro tem uma outra sílaba tônica. Cérebro, a gente fala cerebro. Cerebro, por ser a penúltima sílaba tônica, ele segue a regra das graves, e as graves só são acentuadas se terminadas em consoante, exceto N ou S. Aqui, essa palavra termina em vogal. Então, ela não deixa de ser uma grave, ela só não é uma grave que é acentuada. Exercícios, tá? De novo, assim como eu fiz na próxima aula, vou passar para correção. Quem quiser fazer, né, indico que vocês façam, deem um pause no vídeo. Como a gente separa sílabas? Coração, estiércol, próximos. Aqui a gente coloquei uma barra, né, para separar, para vocês conseguirem entender. Classificação segundo a sílaba tônica. Jabón é uma aguda, porque tem a última sílaba tônica, e leva acento, porque é uma aguda terminada em N. Móvel, penúltima sílaba tônica, leva acento porque é terminada em consoante, então é uma grave. Esdrúxula, metálica. Metálica é uma palavra esdrúxula, porque a sílaba tônica é a antepenúltima e todas elas levam acento. E árbol, a mesma coisa de imóvel, também é uma grave. Aqui a gente tem que colocar os acentos gráficos corretamente nas palavras. Então, medicación. Última sílaba é a sílaba tônica, então leva acento porque é terminada em N. Carácter. Penúltima sílaba é a sílaba tônica, ou seja, ela é uma grave terminada em consoante, leva acento. Lágrima. Lágrima, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, ou seja, ela é uma esdrúxula e todas as esdrúxulas levam acento. León. León, última sílaba é a sílaba tônica, ou seja, é uma aguda. E agudas terminadas em N levam acento. Agora, esses exercícios aqui são de vestibular, tá? O primeiro é da URGS e o segundo é da... Peraí, deixa eu explicar aqui, voltar. A gente tinha feito um Google Forms, né, com os conteúdos das primeiras aulas. E como a gente viu, enfim, que no próprio Google Forms não tinha correção, eu resolvi passar a correção agora. Então, a primeira eram só 2 perguntas, né? Sendo que a primeira pergunta era sobre artigos, tá? Que pergunta onde o artigo está corretamente empregado. A gente vê aqui que eu vou ler a resposta para vocês e daí depois eu explico, tá? Por ser um adjetivo, difícil deve ser procedido pelo artigo neutro. Então, vocês se lembram a regrinha do artigo neutro? O artigo neutro, ele vem substantivar, mais ou menos assim, palavras que não são substantivos. Por exemplo, um adjetivo. Então, no sabes lo difícil, a gente está querendo dizer que esse difícil, que é o adjetivo, a gente está querendo substantizar ele. Então, ele precisa de um artigo neutro na sua frente. Já mundo é um substantivo masculino singular. Desculpa, gente, tive que parar um pouquinho. Já a palavra mundo, então, no sabes lo difícil que está a vida del mundo actual. Mundo é um substantivo masculino singular e por isso a gente coloca um artigo masculino singular na frente, né? Que seria o eu. Só que antes disso tem que ter uma preposição, né? Porque não sabes o difícil que está a vida de alguma coisa. Então, esse la vida ele pede uma preposição. Essa preposição seria de. E quando a gente tem de com el, a gente faz uma contração, né? Essa é uma das situações, uma das 2 situações onde a gente pode ter contração no espanhol. Então, no sabes lo difícil que está a vida de él, que em contração viram del. Portanto, a alternativa certa é a alternativa C. O artigo neutro lo, então, eu falei que ele serve para substantivar e ele só vai ser utilizado
com 3 grupos de palavras, os adjetivos, advérbios e verbos no particípio. Além disso, a gente não pode esquecer os 2 tipos de contração que a gente tem no espanhol, que é de mais eu, que forma o del, e o al, que é a mais el. A nossa segunda pergunta foi sobre numerais, tá? Daí a pergunta fala, alternativa cujo numeral está corretamente escrito. Alternativa A, nasci em 1933. O 3, eu vi que muita gente se jogou nessa alternativa, muita gente marcou essa, mas tá incorreto porque 3 é um monossílabo e monossílabo não deve ser acentuado. Além disso, não existe o acento circunflexo em espanhol, a gente só tem la tilde, que é como se que é o formato, né, do acento agudo. Iré a la calle Don Manuel 2021. Por que tá errado? 2021 tá errado porque a gente só deve colocar o Y entre dezena e unidade. E aqui a gente tem um milhar e uma dezena. Então tá errado. Alternativa C. Gastamos en el trabajo 709 hojas de papel. Nessa alternativa tá certo, porque a gente vê que entre 709 não tem Y e realmente não deveria ter, porque 700 é 700, né? Que é uma centena. E só vai Y entre dezena e unidade. Alternativa D. De novo, o erro tá na colocação do Y entre uma centena e uma dezena, porque só se coloca entre dezena e unidade. E na alternativa E é a mesma coisa. Erro também na colocação do Y, tá? Então, relembrando, o Y só deve ser utilizado entre dezena e unidade. Qualquer outra alternativa, qualquer outra opção tá errada. E também atentar para acentuação, porque os números de 0 a 10 não são acentuados. Por quê? Porque são os que poderiam ser acentuados, né, são monossílabos. É isso, gente. Muito obrigada, tá? Beijão. Até a próxima aula.